Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Boa noite. Hoje será a nossa 8ª live da Jornada do Cuidador de Idosos Vencedor. E hoje nós vamos dar continuidade aos temas relacionados aos cuidadores de idosos e aos idosos. Nossa Jornada do Cuidador de Idosos, nós fizemos 2 lives por semana, né? Foram 8 semanas. Hoje é a última. E depois disso a gente vai dar sequência com assuntos no feed, no YouTube e no Facebook. Nos acompanhem, que vai ter muitos assuntos relevantes, importantes para os cuidadores de idosos e para as famílias que têm idosos também sob cuidados. Então venha fazer parte dos nossos vídeos, das nossas lives. Boa noite, Andréia. Seja bem-vinda. Então, vamos dar continuidade. Então, é a Jornada do Cuidador de Idosos Vencedor. Hoje o tema é como evitar conflitos entre a família e o cuidador de idosos. Então, nós estamos fazendo parte desse programa. Aqui nesse programa, né, da Jornada do Cuidador de Idosos Vencedor, nós discutimos durante todas essas lives várias estratégias e vantagens que se tem na profissão de cuidador de idosos, para que o cuidador de idosos seja cada vez mais reconhecido, mais valorizado e melhor bem pago. A nossa ideia é que o cuidador de idosos consiga faturar entre R$2.000 e R$5.000 mensais. Então, o intuito aqui é ajudar, auxiliar com informações pertinentes, importantes, que eles consigam usar no seu dia a dia, colocar em prática, né, e cada vez mais se aperfeiçoar, se profissionalizar nessa profissão que é tão bonita, tão digna e tão importante nos dias de hoje, que está crescendo muito. A gente sabe que é a profissão que está crescendo mais nesses últimos anos, principalmente na última década no Brasil, e que a expectativa para esse ano também é de um aumento ainda maior. Tá bom? Então, eu sou a Silvia Mazzoni, sou fisioterapeuta, já me formei há 15 anos e desde então eu cuido, né, e trato da reabilitação de idosos, tanto de pacientes acamados em domicílio, domiciliados ou pacientes em ambulatório. Né, fiz parte de atenção básica, equipe de NASF, né, fui fisioterapeuta há muitos anos e há 1 ano e meio, pouco mais de 1 ano e meio, eu estou trabalhando em hospital. Então agora eu também estou no nível terciário, trabalho dentro de hospital com reabilitação, que é a parte ambulatorial, né, da fisioterapia, e também na parte de internação. Eu coordeno um serviço nesse hospital, né, e a gente também tem uma demanda grande lá de idosos. Então, tenho uma boa experiência, já tratei de vários tipos, né, de patologias diferentes, né? Já tratei de idosos com AVC, foram vários, inúmeros, né? Com sequelas de AVC, pacientes com Parkinson, pacientes com Alzheimer, com demências, pacientes com fraturas, né? Muitos deles ligados a... Muitos deles com fraturas e já tinham outras patologias, né? É muito comum. Pacientes com Alzheimer, com Parkinson, depois de um AVC, sofrem alguma queda e ainda tem fratura de fêmur, que é a mais comum, né? Ou de bacia. São as mais comuns. Então, tem bastante experiência e aí resolvi aprofundar nesses assuntos de cuidadores de idosos, porque eu vi nesses anos todos a necessidade
desse profissionalismo dos cuidadores, né? Que na maioria das vezes os cuidadores não têm muito conhecimento, às vezes é um amigo da família, um parente ou uma pessoa da própria família que está ali para cuidar do idoso, passa muito aperto, passa situações de conflito, né? Passa situações que ele não sabe lidar bem. Então hoje a gente vê que é preciso essa profissão ser mais valorizada, mas os profissionais precisam se especializar cada vez mais, né, no cuidado dos idosos, para que os idosos recebam um cuidado cada vez melhor, né, com a melhor qualidade, que proporcione a melhor qualidade de vida para esses idosos, tá? Bem-vindo aí, Aldaci, que é a FIA, bem-vindo, Selma, bem-vindo, Álcio. Boa noite aí para vocês, sejam bem-vindos aí, bem-vindas. Então, vamos dar continuidade. Então, hoje, a live, nós vamos falar como evitar conflitos entre a família e o cuidador de idosos. Então, qual que é a primeira pergunta, né? Como evitar conflitos entre a família e o cuidador? Como evitar conflitos no trabalho, no ambiente de trabalho, né? Então, é uma pergunta que muitos profissionais se fazem, não só o cuidador de idosos, né? Por mais séria e comedida que seja a postura do cuidador, muitos acabam lidando com desentendimentos e problemas que evoluem para desafetos e até mesmo grandes rivalidades que prejudicam a trajetória do cuidador e que ele almeja dentro dessa profissão, ou do local que ele trabalha, ou até mesmo dentro da própria profissão em si, entre os próprios cuidadores, né? Então, ele precisa aprender a lidar com diferentes conflitos, né, com diferentes situações, também para que ele possa continuar trabalhando de forma eficaz, de forma tranquila e que ele seja valorizado por isso. Então, o excesso de trabalho de conflito, o excesso de trabalho de convívio, né, no mesmo ambiente, faz com que a gente passe cada vez mais tempo nos locais de trabalho e menos tempo com a nossa própria família. Então, não é diferente o cuidador. O cuidador passa muito mais tempo, às vezes, né, no ambiente da família do idoso do que com a sua própria família. Então, o que acontece? Esse contato diário faz que a gente crie laços e relacionamentos que podem resultar em conflitos e discussões, né? Provoca um péssimo clima ali dentro do ambiente de trabalho. Então é fato que as pessoas não pensam igual, ninguém pensa igual ao outro, né? Pois cada um tem as suas crenças, tem suas habilidades, né? Tem suas vivências, seus interesses, seus valores, né? E muda muito de família para família, até questões culturais mesmo, né? Então, por mais que no ambiente de trabalho a gente encontre boas pessoas, pessoas maravilhosas, sempre há algumas que são mais complicadas, a gente fala que são pessoas mais tóxicas, né, que as outras. Mas a gente tem que saber lidar com isso, seja dentro da família do idoso, seja em outro ambiente de trabalho onde o cuidador vai ter esse trabalho, né, como casas de repouso, né, instituições de longa permanência ou até mesmo dentro de um hospital, né? Então, a gente tem que evitar esses tipos de relacionamentos desagradáveis. E a gente tem que saber lidar também com pessoas que têm esse perfil, né? Então, obrigada aí, Ju. Bem-vinda, Ju. Obrigada. Então, pensando nessa questão, eu reuni algumas dicas que vão ajudar, né, o cuidador a manter uma relação sadia com seus colegas de trabalho, com os familiares dos idosos e construir um clima bom para o seu trabalho e, consecutivamente, favorável para o seu crescimento profissional. Certo? Então, primeiro que é muito importante hoje em dia, né, é desenvolver o controle das emoções. A gente já falou em algumas lives aqui que a gente precisa desenvolver as habilidades pessoais e as habilidades profissionais. As habilidades profissionais, né, é a capacitação técnica, né, que a gente pode ainda assim se diferenciar. Mas as habilidades pessoais
a gente também precisa dar atenção. A gente precisa se conhecer melhor, a gente precisa analisar quais os nossos fatores positivos e negativos, a gente precisa se analisar e ver dentro do ambiente de trabalho que a gente vive, dentro da profissão que a gente escolhe, a gente tem que entender quais são essas habilidades, né? E hoje, qualquer uma, e principalmente o cuidador que está inserido dentro do ambiente familiar, né, do idoso, que é outra casa da família, né, outro tudo, então ele precisa desenvolver técnicas de autocontrole, entender um pouco também sobre inteligência emocional, como que é isso, né? É bom ler, fazer umas leituras, correr atrás um pouco sobre isso, mais para frente a gente vai falar um pouco mais, né? Que vai ajudar muito, né, a evitar conflitos, até prevenir situações de conflitos, né? Então isso vai ajudar até dentro da sua própria família, mas principalmente no ambiente profissional. Outra dica: evitar fazer críticas desnecessárias, né? Antes de criticar, fazer primeiro uma autocrítica, né? Olhar para si, né? Aprender a aceitar críticas construtivas, saber lidar com críticas alheias, né? Então, eventualmente, todo profissional vai se deparar com uma crítica, seja por um colega, seja por um familiar, né? Seja por qualquer pessoa. Então, nesses momentos, é fundamental que a gente consiga ter o discernimento de saber separar de fato o que é um comentário construtivo, né? Que não passa de ou a gente tem que separar uma opinião, um comentário construtivo daquela opinião negativa e desdenhosa, né? A gente tem que saber identificar e separar isso e saber lidar com isso também, porque do contrário a gente vai acabar encarando toda crítica, todo posicionamento contrário ao nosso como implicância, como provocação, o que pode impedir da gente identificar os nossos erros, impedir que a gente consiga reavaliar a nossa postura diante de alguma situação ou naquele ambiente de trabalho. Então, a crítica, desde que ela não seja desrespeitosa, ela deve ser encarada com atenção, de mente aberta, certo? O que está sendo dito pode ser usado a seu favor? Pode tornar você um profissional ainda melhor? Pode aprimorar o seu trabalho, né? Então, analisar isso aí, se possível, ainda agradeça e colocar em prática as mudanças que são necessárias. Então, jamais encarar a crítica de forma que ela fosse como fosse um ataque pessoal, né? Ou que fosse para diminuir o seu trabalho, né? Por mais desrespeitosa que seja, né? Sempre encare isso de outra forma. Encare isso com autocontrole, de forma que você aprenda com essa situação. Então, permita-se ouvir o outro, que o outro tem a dizer, né? Mostrar que você tem maturidade profissional para lidar com o retorno acerca das suas ações e tirar proveito disso para potencializar o seu próprio desempenho. Então, isso é muito importante, tá? Fica a dica aí. Outra dica: preste atenção ao comportamento. Comportamento de quem? O comportamento das pessoas que estão ao seu redor. Se o cuidador está numa casa de repouso, né, que ele preste atenção nos outros profissionais, né, nos idosos, nos familiares, e nas casas dos idosos, que ele tenha ideia de qual é o comportamento de cada pessoa, e que ele já entre para trabalhar naquele dia, já sabendo, prevendo o que pode acontecer, né? Ele conhecendo melhor as pessoas ali ao redor dele, ele vai poder traçar, né, as situações, entender as situações, prever as situações que possam vir a acontecer, evitando os conflitos, né? E saber como se comportar também. Então, substitui a palavra também você por eu. Nunca fale só você, você, você. Assuma também as coisas para si. Quando as pessoas estiverem conversando, né,
Por acaso você, às vezes, tem pessoas que você não tem muita afinidade, né, ou tem muita simpatia, concentrar no assunto e não na pessoa, isso ajuda muito, né? Tira um pouco, né, toda esses sentimentos contraditórios. Outra dica, busque compreensão. Quando você for conversar, for argumentar, trocar ideias, sugestões, né, seja lá o que for, principalmente com a família, busque compreensão daquilo que você está falando. Não busque que as pessoas concordem com o que você esteja falando, né? Tem que entender que as pessoas têm outro ponto de vista. Então, dá o tempo também para essas pessoas entenderem o que você está falando, assimilar a sua fala, até conversar entre elas, te dar um retorno, né? Isso é importante. Não tem como obrigar as pessoas a concordarem em tudo que você fala ou em tudo que você faça. Não tem como. Isso vai gerar conflito. As pessoas pensam de maneiras diferentes, enxergam de maneiras diferentes, né? E a gente não é obrigada, né? A gente vê aí na internet essa confusão toda por conta que um discorda do outro e começa a xingar, aquela confusão toda. Então a gente tem que ter um pouco, né, desse olhar de compreender o que o outro fala, mesmo discordando, mas não gerando conflitos aí nessas falas, né? A gente evita muitas situações de conflitos assim, né? Entender o posicionamento do outro, mesmo que o seu posicionamento seja completamente oposto, certo? Isso vale muito para o ambiente familiar. A gente evita muitos conflitos nisso aí. Outra dica, entender a importância de escutar o próximo, de escutar o outro, escutar o idoso, escutar a família dele, escutar os outros profissionais que estão ali no cuidado com ele, né? Outros cuidadores ou outros profissionais de saúde. Então, pessoas que falam muito, colocam-se constantemente como centro da conversa. E nem sequer elas param para escutar o outro, né? Não deixam o outro falar nada, não escutam o que ele tem a dizer. Então, muitas vezes essas pessoas são ditas como arrogantes, prepotentes, snobs, né? Isso gera uma antipatia muito grande. E são consideradas, né, são estigmatizadas como profissionais difíceis de se trabalhar, que cada vez mais vão ser indesejados, né? E isso aí vai sendo um boca a boca danado. Então, essa pessoa antipática não vai ser bem-vinda em vários locais. Ela vai perder chances de emprego, boas oportunidades aí por conta disso, por causa de dificuldade de relacionamento, né? Uma pessoa que só quer se impor, acha que sabe tudo, né? Precisa rever esses conceitos. Então, a dica para evitar esses conflitos é entender o valor de saber ouvir o que o próximo tem a dizer e também colaborar para que ele se sinta valorizado. Uma forma simples de colocar isso em prática é, por exemplo, fazendo reuniões. Do mesmo jeito que a gente passa reuniões de equipe, né, reuniões no trabalho, a gente também pode fazer reuniões dentro da família. Faça, né, você, o cuidador, que faça reuniões com a família. Vamos sentar, vamos discutir essas coisas aqui. Tem certos pontos aqui que a gente não está entrando em acordo. Será que a gente pode sentar para conversar? Né? Abrir essa demanda, abrir essa chance, essa oportunidade de diálogo com a família vai ser muito importante, tá bom? Então, durante o diálogo, uma dica, durante o diálogo, durante uma conversa com os familiares ou com outros profissionais, né, jamais interrompa quando a pessoa estiver falando. Espere a sua vez para você falar, para você expressar as suas ideias, né, para você ter a sua hora da sua fala, a sua hora de se comunicar, né, e de promover oportunidades para estimular as outras pessoas também. Então, se você dá a oportunidade do outro falar, espera ele falar para você da sua opinião, a tendência é que os outros façam a mesma coisa com você, né? Gentileza gera gentileza. Então, é muito importante na questão do diálogo, a gente saber ouvir e a gente dar tempo do outro falar para depois a gente falar, certo?
É um treino que a gente tem que fazer, mas é muito importante em todos os relacionamentos, principalmente dentro do ambiente de outra família que você está se inserindo. Então, seja um bom ouvinte. Seja um bom ouvinte. Esse é um princípio de uma boa relação, de toda boa relação. Então, é muito cansativo tentar conversar com alguém que só fala dele mesmo, só quer falar, né, te interrompe toda hora e não deixa você falar, não deixa você concluir uma fala, entendeu? Isso tanto no ambiente de trabalho quanto familiar mesmo, né? Então, demonstre respeito, né? Ouça sugestões, ouça ideias, né? Que vai ser muito mais construtivo para você, no seu trabalho e para a sua profissão. Bom, outra dica, busque por afinidades, né? Tanto no ambiente de trabalho com os seus colegas de trabalho, né? Ou com os próprios familiares lá dos idosos. Busque as afinidades, né? Não enxergue aquilo que não tem afinidade. Pelo contrário, a gente tem que focar naquilo que a gente tem afinidade, né? Então, é possível encontrar afinidades, porque essas afinidades vão gerar proximidade. E além disso ainda, além de gerar proximidade, vai gerar respeito e identificação mútua, o que é fundamental para a gente ter um convívio sadio, harmonioso com quem está convivendo, a gente está convivendo diariamente, certo? Então, outra dica, proponha-se a ajudar os outros, né? Existe muito conflito em relação aos cuidadores, porque muitas vezes as famílias querem que eles façam coisas ali no ambiente familiar que não é da função deles, não é isso, né? O cuidador, né, desde o início lá, quando faz o seu contrato, né, quando a família chama para conversar, para contratar esse cuidador, a família tem um objetivo, tem uma expectativa, e o cuidador, cabe a ele, né, explicar também quais as funções dele ali dentro daquele ambiente, daquela família, o que é a função dele, o que não é, quais os direitos, quais os deveres, e também o que a família precisa dar em troca para aquele ambiente, né, possa ser tranquilo e harmonioso. Então, depende muito lá dessa conversa lá no início, mas essa relação vai se construindo. Então, mas o não impede do cuidador de ajudar, né, em alguns momentos, os familiares. Então, se alguém precisa de ajuda, não custa ajudar, certo? Se você está disponível, se o idoso está lá dormindo, está deitado, está mais tranquilo, não custa ajudar, né? Não é uma coisa, não é que você tenha que assumir funções que não são suas, é diferente. Tem que ser algo prazeroso, né? Tem que ser algo que gere um benefício para o outro, mas de maneira voluntária, né? Não é obrigada a fazer, certo? Você tem que se sentir bem também para ajudar o outro, né? Então, as outras pessoas ao seu redor vão formar um conceito positivo ao seu respeito, né? Vão te passar a enxergar com outros olhos, vão ver que você é uma pessoa prestativa, né? Isso agrega valor ao profissional. Então, eles, quando necessários, eles sabem que eles vão poder contar com você, né? Não é que eles vão querer contar com você todo momento, mas quando precisar, eles vão poder contar. Então, é uma pessoa que vai agregar mais valor ali no ambiente familiar, certo? Algum comentário, gente? Tudo bem? Estão conseguindo ouvir direitinho? Bom, outro item importante, aprender a demonstrar gratidão, né? A dica essa ação, demonstrar a gratidão, ser grato pelo que as pessoas fazem, né? Agradecer é uma ação que conecta muito com o outro, que gera conexão, né? Essa questão do ajudar e de ser ajudado aproxima muito as pessoas. Então, quando alguém lhe estender a mão, né, ou assistir em relação à dificuldade que você está enfrentando, ou um erro que cometeu, um problema que apareceu de última hora, né, vão saber reconhecer a importância desse gesto.
vão também reconhecer e agradecer. Então, quando você é grato, que você demonstra isso, né, a pessoa que está lá do outro lado também vai se sentir bem, vai ver que você é grato, que você é educado, que você teve respeito, né, teve gratidão por ela, pela situação. Então, você demonstrou mais do que isso, você demonstrou que valorizou o que o outro fez. Então, isso também gera uma conexão entre ambos, certo? Então, tudo que gera conexão é favorável. Lógico que é uma conexão positiva, né? Fatores positivos. Outra dica: evitar tecer ou participar de comentários maldosos, né? Nada de fofoca, de falar mal de quem está ali na família ou de outros profissionais, né? A gente precisa saber trabalhar com ética, né? A ética é fundamental nos dias de hoje, né? Para a gente ser respeitado e respeitar o outro. Então, a gente minimiza muitos conflitos, não fazendo comentários maldosos sobre outras pessoas, a gente não participando de insinuações ou de fofocas a respeito da vida pessoal de outros, né? Das outras pessoas. Independente se a gente concorda ou discorda, né? De opinião, de comportamento político, religioso, afetivo, cultural, que seja, se a gente concorda ou não concorda, que a gente não faça parte disso, que a gente não comente isso, né? Por mais óbvio que isso pareça, muita gente não coloca isso em prática e acaba criando conflitos desnecessários, né? E criando situações constrangedoras, embaraçosas no ambiente de trabalho por causa de conversinha, do diz-me-disse. Então, é muito importante não fazer fofoca, não fazer comentário da vida do outro. Não participar, se tem outra pessoa ali, não participe dessas falas, né? Então, portanto, tem sempre em mente que esse tipo de comportamento, além de criar inimizades, vai estimular desavenças, vai contribuir de forma negativa para a sua imagem como profissional. E pode, inclusive, dependendo do lugar que você trabalha, fazer com que você seja desligado do trabalho, você seja despedido. Seja ali dentro do ambiente familiar, ou seja numa casa de repouso, numa instituição de idosos. Certo? Então, afaste-se das fofocas, das especulações, né? Que quando a gente alimenta a fofoca, a gente acaba dizendo coisas negativas sobre o trabalho, sobre as pessoas, né? A gente acaba contribuindo de forma negativa para o ambiente profissional, que gera um clima horrível, né? Um clima constrangedor para todos que estão ali, inclusive para o idoso, né? Outra dica importante: não fuja dos problemas. Qualquer problema que tenha sido criado ali, que aconteceu, que gerou ali, seja você ou familiar ou idoso, não importa. Caso você esteja enfrentando qualquer dificuldade nesse convívio, né, você tem que aprender a resolver os problemas e não alimentar esses problemas. E não causar mais problemas, né? Não se vitimize, se coloque em posição de resolver os problemas, né? Visto que isso pode funcionar como uma bomba relógio. Isso pode afetar outras pessoas, né? Isso pode mover você numa rede de desafetos, né? Numa rede de desavenças. Então, como que você resolve isso? Como você resolve questões, problemas? Sentando, conversando, tendo bom senso. Então, é importante ter esse canal de comunicação com a família, com o ambiente, né, no ambiente que você trabalha, seja em outro lugar, mesmo que não exista uma relação de camaradagem, né, uma existência muito pacífica, mas que você tente fazer sim, que você tenha essa atitude, essa iniciativa, né? Porque dessa maneira você vai acabar resolvendo problemas e não afetando, né, o seu desempenho, impedindo que você tenha uma queda na produtividade, no resultado ali dos cuidados com o seu idoso. Então é importante não fugir dos problemas, resolvê-los o quanto antes. Quanto mais a gente procrastinar,
pior vai ser o problema, mais difícil vai ser de resolver depois, mais pessoas estarão envolvidas. Então, resolva o quanto antes, né, de forma simples, com bom senso. Outra dica, tentar sempre ser amigável, ter atitudes amigáveis, né? Isso é óbvio, né? Mas às vezes pode não parecer tão óbvio assim para muitas pessoas. Então, a rotina que a gente cria, né, nos ambientes de trabalho, ela tem o hábito de transformar a maneira como nos comportamos socialmente. Então, com o passar do tempo, no ambiente de trabalho, a gente acha pessoas que têm o dom de saber quando a gente está mal, quando a gente está bem, quando a gente está cansado, quando a gente está estressado. Então, muitas vezes, os outros notam como a gente está se sentindo, mas muitas vezes também não. Então, para evitar conflitos, a gente tem que tentar sempre ser amigável, independente do que esteja acontecendo conosco fora do ambiente de trabalho. Né? Sorria, dê bom dia, né? Dê boa noite. Você chegar, né? Falar, oi, tudo bem, né? Ir embora, tá? Avisa que tá indo embora, estou indo, tá na minha hora, tchau, boa noite, fique com Deus, né? Então, agradecer pelo que foi feito por você, sempre. Então, ser sempre amigável, independente da situação. Outra dica importante, seja proativo, né? Tome atitude, né? Resolva suas questões, não deixem elas pendentes, né? Tá vendo que uma pessoa está precisando de ajuda? Vai lá e ajuda. Tá vendo que o idoso precisa de alguma outra ação, alguma outra coisa que está faltando? As pessoas que estão ao redor ali não estão percebendo? Vai lá e faça, fale, né? Seja proativo, ofereça auxílio. Às vezes o profissional fica tímido, né? Fica com vergonha, mas não, tem que pensar que isso faz parte da profissão, que precisa ter essas atitudes, né? Então, deixar essas dificuldades de lado. Então, quando for colaborar, ser receptivo, né? Não tratar da situação como se estivesse fazendo o maior favor do mundo, né? Lembrar que no dia seguinte, quem pode estar precisando de ajuda pode ser você, né? Então, a gente planta para colher. Então, vamos plantar coisas boas para colher coisas boas, né? Outra dica, resolver os mal entendidos, não deixar passar. Você está percebendo que tem alguém que está ali olhando, né, de rabo de olho para você, que tem alguém que não está conversando com você, que está te ignorando, né? Ou está te tratando com rispidez, com falta de paciência, né? Chega, conversa, pergunta o que está acontecendo. Às vezes você não está entendendo o que está acontecendo, mas tem algo rolando ali. Então, evite que esses mal entendidos, né, se prolonguem. Resolva isso o mais rápido possível, né? Você tenha bom senso, resolva a situação com calma, com respeito, né? Se precisar chamar alguém lá em particular que converse, né, com educação, né, com respeito, com educação, né? Então, evitar que esses conflitos se tornem crescentes, eliminar já no começo, certo? Outra dica, adaptar-se ao estilo do diálogo. O que é isso? A gente fala em casa com o filho de um jeito, com o marido de outro, e a gente tem que entender como falar também com o idoso, como falar ali na família com quem quer que seja, né, que está ali próximo. A gente tem que saber falar. Tem pessoas que a gente fala mais tranquilo, tem pessoas que tem que ser mais incisivo. Então, aprender a reconhecer isso, né? Essa é a adaptação do estilo do diálogo, né? Você tem que se adaptar de acordo com o ambiente, com a pessoa que você está convivendo, né? Para você conseguir ter uma comunicação efetiva. Outra dica, não direcionar sua raiva para ninguém. Se você está com raiva, está com problemas em casa, com outros tipos de problemas que não cabem ali no seu ambiente de trabalho, né? Não trate as pessoas com raiva, né? Não direcione essa raiva para ninguém, né? O importante é que o sentimento da raiva não atinja essas pessoas, elas não têm nada a ver com isso, que você consiga ali se controlar, né? Controlar suas emoções para você resolver isso depois, né?
Outra dica importante, saber perdoar. Todo mundo erra, você também erra, né? Todo mundo. Então, errou, né? Desculpa, assim, do mesmo jeito que você errar, alguém também vai te perdoar. Então, não ter vergonha, seja humilde, né? De reconhecer que errou ou que a pessoa errou, né? E que saber perdoar é muito importante. Então, tirar o peso da amargura dos seus sentimentos para você viver com mais leveza, com mais tranquilidade, né? Faz parte isso aí muito bom para o nosso dia a dia, né? Não é só para o ambiente de trabalho, não. Então, exponha seus sentimentos sempre com bom senso. Se tem alguma coisa te incomodando, tem alguma coisa que não está legal, que você não está sabendo lidar, ou está com dificuldade de lidar com aquilo ali dentro da família, então, tenha em mente que você pode expor seus sentimentos, né? Você pode conversar ali com a família, fala que você não está bem ou que você está com um problema em casa e tal, explica a situação, né? Evite ficar chorando, tendo crises, né, dentro do seu ambiente de trabalho, né? Dentro do ambiente da família e do idoso, vai gerar mais transtornos ainda, né? Então, que você consiga se posicionar, explicar, né, o que está acontecendo, como que pode ser resolvido isso, para você conviver de forma harmoniosa. E ser mais valorizado também, né? E avaliar o seu comportamento. Por que avaliar o seu comportamento? Porque às vezes a gente enxerga os problemas só no outro, né? Só na relação com o outro, do outro conosco, do outro com o idoso, né? E assim vai. Então, os problemas que a gente enfrenta no trabalho são resultado desse relacionamento nosso com outras pessoas. Mas podem ser que sejam por conta da nossa própria conduta. Então, você já parou para avaliar isso? Então, tente olhar para você, né? Nossas atitudes resultam em reflexos. E, portanto, a gente deve sempre estar atentos pela maneira qual agimos, né? Porque dali a gente vai ter respostas e vamos ter atitudes que podem não agradar. Então, a gente tem que estar sempre atentos ao nosso comportamento. Então, avaliar o comportamento e ver como podemos mudar, né? Ter a percepção em relação ao ambiente de trabalho, em relação às outras pessoas que estão ali, em relação ao idoso, em relação aos parentes, aos familiares dos idosos, né? Então, a melhora desse clima, né, do ambiente, da harmonização do ambiente de trabalho, pode acontecer quando a mudança parte da gente e não esperando que a mudança aconteça a partir do outro. Então, evitar os conflitos no ambiente de trabalho e ter dias mais tranquilos depende também de nós mesmos, da nossa capacidade de agir, de ser proativo, né? Então, que a gente tenha dias mais tranquilos para desenvolver essas habilidades profissionais e buscar o reconhecimento na profissão, na carreira, né? Então, o mais importante agora se faz na profissão de cuidador de idosos, porque é um ambiente que tem outra família envolvida, são outras pessoas envolvidas, normalmente elas estão em situações de fragilizadas, o idoso está fragilizado, a família está fragilizada, né? Existem momentos que o idoso ainda pode vir a ficar mais doente, a ficar hospitalizado. Isso gera, né, uma desarmonização muito grande na família, né, um sofrimento muito grande. Então temos que saber lidar com essas situações e com todos esses sentimentos, tanto do outro como com a gente mesmo, certo? Então, por que é inevitável que a gente aprenda a evitar conflitos, né? Porque onde há pessoas, há divergências, há confrontos. Então, é importante, cada vez mais, a gente saber administrar esses conflitos, a evitar tais conflitos para qualquer ambiente de trabalho, principalmente no ambiente de outra família, certo? Então, algum comentário, alguma pergunta? Gostaram aí do assunto, das dicas?
Então, vamos... Ai, boa noite, Terezinha. Boa noite, Rômulo. Quem mais? Boa noite, obrigada aí pelos comentários. Obrigada aí pela participação. Então, nós estamos finalizando hoje a 8ª live da Jornada do Cuidador de Idosos Vencedor. Fique ligado aí no nosso feed, no Instagram, no History, no YouTube. O canal do YouTube é Mais Saúde Silvia Mazzoni, fisioterapeuta. No Facebook, que é Silvia Mazzoni, fisioterapeuta, igual aqui no Instagram. Tô tentando ver os comentários aqui. Boa noite aí para todos. Muito obrigada aí pela participação, pela audiência. Terminamos então as 8 lives. Acompanhe que nós vamos produzir bastante conteúdo aí nesses próximos dias. Vamos programar mais lives sobre diversos assuntos aí em relação aos idosos e aos cuidadores de idosos. Então, até mais. Boa noite, bom final de semana aí para todos.